Vamos para mais um podcast hoje. Hoje eu estou aqui com a Camila, diretora regional de BH e região, né? Remax. Tudo bem? Tudo bem, bom você? Demais? Bom dia, tudo ótimo. Mendonça, vamos escutar aqui, vamos entender um pouco mais da Remax. História legal demais, uma das marcas mais conhecidas, né, do franchise, Sim. Não só brasileiro, mas mundialmente falando, né? Exatamente. Você tá meio rouca, eu também tô meio que tô. rouco, né? A A gente tá Acabou gravando, gente, aqui depois da Feira da BF, porque a Feira da BF foram 4 dias gravando intensamente, então o estande lá da Remax estava bombando, né? Bombando. Toda vez que eu passava lá, não tinha uma cadeira vazia, né? É verdade, superou nossas expectativas mesmo. Então foi uma feira muito boa, melhor do que a do ano passado. Todo ano participam? Todo ano. Todo ano? Esse ano foi melhor. E estava com o estande grande lá, né? Tava, a gente fez um estande muito bonito esse ano, né? Bem atrativo. A marca merece, né? Sim. Um estande daquele. E para a gente foi super positivo. A gente não esperava que fosse tão boa a feira, mas realmente superou a expectativa dos demais anos, assim, de acordo com aquilo que a gente já teve. Então foi muito bom. Legal, foi legal. Ótimo. Eu já falei muito da Remax lá no YouTube, aqui no YouTube. E assim, eu queria entender um pouquinho mais nesse podcast, um pouquinho da Remax, do modelo de negócio. É uma marca, né, que está em quase 120 países, quase né? 120 119, países. é isso? 118 países. 118 países? 118. Estamos implantando 119 agora e estamos em pleno crescimento. Essa marca já tem quantos anos? 50 anos. 50 anos de mercado. Fizemos 50 anos esse ano. É uma marca extremamente consolidada. A gente iniciou, né, as operações iniciaram em Denver, no Colorado. E bem na época onde Denver começou a ter muito problema de hipoteca, problemas do mercado imobiliário, o pessoal do Canadá começou a ver um modelo muito estruturado de negócio imobiliário e nunca imaginaram e falaram, esse negócio dá uma franquia. Legal. Né? Eles vieram dessa área de franquia e conheceram o Dave Liniger, que é o fundador da Remax, e falaram, vamos formatar isso numa franquia. Levaram para o Canadá e lá começou a formatação e hoje o negócio explodiu no mundo inteiro. E estamos aí em 118 países, com grande sucesso, o mesmo modelo de negócio redondinho em todo lugar. Legal. A marca, então, ela é de origem americana? Americana. Americana? Exatamente, americana. E me fala uma coisa, a Remax aqui no Brasil, já tem quanto tempo Remax aqui no Brasil? No Brasil, a gente já tem 13 anos dentro do Brasil, né? Completamos 13 anos agora, a gente vai completar agora 13 anos. E a marca, nos primeiros 5 anos, assim, a gente teve bastante dificuldade de implantar esse modelo de negócio no Brasil. Então, a gente até brinca que não, a gente não tem 12, nós temos 8, 9, que foi quando o negócio começou a realmente explodir no Brasil. Mas é uma marca já extremamente consolidada. A nossa extensão territorial, estamos no Brasil todo. Então, nós somos a franquia que tem maior capilaridade brasileira em termos de unidades imobiliárias. Você está falando aí de dificuldade de entrar no mercado e muitas poucas pessoas sabem que grandes marcas normalmente têm essa dificuldade, né? Então você pega o próprio McDonald's, Subway, quando entraram no Brasil, eles tiveram muita dificuldade, né? Algumas marcas tiveram que sair e depois voltar. A gente viu o caso da Starbucks, outras marcas também que fizeram isso. Entrou no Brasil, fechou a operação, depois que retornou de uma forma, né, estruturada. É isso mesmo. Assim, o Brasil é um continente, né? Então, assim, tem um mercado muito grande aqui, né, populacional, territorial, mas tem as suas características. Muitas vezes o negócio ele faz muito sucesso lá fora. E aí, se ele não adapta, né? A gente fala muito de tropicalizar o modelo para uma realidade, ele começa a bater muito cabeça. Mas isso também acontece, né? Com marcas do Brasil que vão para fora, né? Marcas de sucesso que estão aqui atuando no Brasil vão para fora. E se elas não se tropicalizam, né? Entendem melhor do mercado, a cultura do lugar realmente fica batendo bastante a cabeça. E o modelo da Remax, Camila, até me explica um pouco mais. Você hoje atua, né, diretora de uma regional. A Remax ela tem um formato que são masters. Nível, como é que funciona isso? Ok, então, a gente tem vários master franqueados do Brasil inteiro. Então, várias regiões têm um diretor regional, né? Uma pessoa que é responsável por aquela região, por desenvolver, fazer a expansão, cuidar dos franqueados, fazer o acompanhamento. Então, hoje são 23 master franquias no Brasil todo. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem mais de 3, porque o estado de São Paulo é muito populoso, né? Em Minas, somos 2 master regionais, então tem Master BH e Regiões, que é a que eu cuido, e nós temos uma na Zona da Mata.
e que também tem outros diretores lá. Então, a gente subdividiu porque o país é muito grande. Sim. Se a gente for pensar só a nível de Minas Gerais, a gente já tem uma extensão territorial enorme, né? Eu percorri aí semana passada a região do sul de Minas, onde nós temos várias unidades, e eu andei de carro, viu? Não foi brincadeira, não. E as estradas em Minas não ajudam, Sim. né? Então, a gente tem esses regionais, né, que a gente chama de regionais, que cuidam dessas unidades, porque nós temos em cada regional aí 30, 40, 100 franquias, então precisa de ter uma cabeça para tomar conta ali, e aí a gente fez essa divisão. E aí que eu estava te falando, o negócio começou a dar certo quando começamos a implantar as master franquias, porque era tudo em São Paulo. Quando a Remax entrou no Brasil, na verdade, só tinha uma base? Tinha a base em São Paulo. E aí eles começaram a expandir, a trabalhar, e aos poucos eles colocaram o Master, e aí viram que estava dando certo com o Master, e aí foi onde criou-se os Master regionais, e dessa forma a gente conseguiu ter um crescimento muito exponencial. Até, assim, eu acho que isso também tem muita ligação com o modelo de negócio Remax. Vocês têm uma característica muito forte, pelo menos o que eu vejo de fora, que é treinamento, né? Sim. Lá na ponta vocês base. têm o corretor. E assim, pelo menos é o que eu vejo nas redes sociais, do lado de fora, é isso? É isso mesmo, né? Nós temos vários pilares dentro da Remax e um dos nossos pilares é o treinamento, né? A gente trabalha muito forte o treinamento do corretor, o corretor que ele que vai para a rua atender o cliente, né? A gente brinca muito assim, né, de falar que quem é o nosso cliente? Quem é o cliente do franqueado? É o corretor. Não é o cliente final, comprador e vendedor. Porque o franqueado ele vai prestar serviço para aquele corretor, dando treinamento, acompanhamento, fazendo com que o corretor tenha uma base sólida para ajudar ele a ir para fora e ter sucesso na carreira imobiliária. E para isso só com treinamento. Sim. Né? Então a gente é muito focado nisso. Uma vez por mês, lá na minha regional, eu faço o FIC, que a gente chama de Formação Inicial de Corretor. Então, todos os novos corretores são obrigados a passar por uma base de treinamento nossa. Então, faz o FIC uma vez por mês, todos os novos corretores que entram. Nós temos uma universidade corporativa, então, todos os corretores entram na Remax, recebem o login da universidade, fazem a universidade, aí nós temos lá a trilha do corretor, temos vários workshops que acontecem, que são gravados e fica na universidade. Na minha regional também eu tenho a Academia Remax, isso a maioria dos regionais fazem. Toda segunda-feira nós temos uma academia onde uma pessoa dentro da Remax é convidada a falar sobre o modelo do trabalho dela, a forma como ela trabalha. Então, a gente dá esse treinamento, dá 1h30 toda segunda-feira. E durante a semana, vários e vários treinamentos que acontecem da Remax Brasil. Também tem FIC, que a Remax do Brasil dá para o Brasil inteiro, então todo mundo pode assistir. Então a gente tem assim uma gama de treinamentos focados em treinamentos. A gente trouxe um treinamento agora, Henrique, do Brian Buffini, que é um treinamento em company de um treinador que ele dá os treinamentos para a Remax lá em Denver, nos Estados Unidos. Ele é muito focado nisso e ele faz uma base de 180 dias de treinamento. E a gente trabalha em cima disso junto com os corretores, então a gente também traz treinamentos internacionais. Mas isso via franqueadora ou via master? Via master. Via master. Então, cada master tem um mentor e esse mentor ele treina esses corretores para irem de forma diferenciada para o mercado, né? O nosso negócio é voltado realmente para pessoas. Uma dúvida, os corretores hoje da Remax, eles são funcionários CLT ou são PJ? Não, são autônomos são e autônomos? Todos têm o Cresce, né? Porque para atuar no mercado imobiliário não basta só querer, né? Você precisa ter uma formação que a gente chama de Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóvel. Então, ele faz um curso que chama TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. O corretor faz esse curso, ele vai receber uma carteirinha como se fosse uma OAB, uma licença para ele trabalhar e somente depois que ele tem essa licença que ele pode atuar como corretor de imóveis. Então, eles são autônomos porque eles são corretores que têm uma licença para trabalhar. Então, a gente não tem CLT na nossa franquia. O que a gente tem de CLT são funcionários como secretária, alguma recrutadora, mais ou menos nesse formato. Mas todos os nossos corretores, eles são autônomos. E me tira uma dúvida, Camila, essa mão de obra, o corretor, ele, por ser autônomo, o que faz ele querer trabalhar com a Remax e não querer trabalhar com outras imobiliárias da região dele? Ótimo. Então, um dos nossos pilares é o treinamento e a gente entrega um plano de carreira para o corretor. Então, o corretor ele entra, não conhece nada do mercado imobiliário,
A gente não escolhe, se você já foi do mercado, você é bom, ou se você nunca foi, você não é. Muito pelo contrário, a gente faz, inclusive, formação de inúmeras pessoas que nunca vieram do mercado imobiliário, nunca tiveram esse contato com o mercado imobiliário, e eles entram na Remax, e ali é uma universidade verdadeira para eles, né? A gente escuta muito que o curso da Remax de formação do corretor é melhor do que o curso de técnico de transações imobiliárias, porque a gente vai muito a fundo, a gente coloca o corretor para realmente estagiar dentro da unidade com o supervisor. Então, o que faz ele ficar, né, em detrimento de ser ou um corretor autônomo ou ir para uma outra imobiliária é exatamente essa base, a nossa cultura, o que a gente entrega de serviço para esse corretor, o plano de carreira, que o corretor pode ganhar até 70% da comissão dentro do plano, e o mercado imobiliário paga em torno de 20%, 22%. Essa é a média de mercado? Essa é a média de mercado, né? E hoje a Remax, a gente starta a nossa operação com o corretor, né, ganhando 40%. Então, isso faz o corretor ficar. A nossa cultura de ajudar o corretor a acompanhar, a gente trabalha muito KPIs. Então, uma vez por semana, o corretor dentro da agência, ele é acompanhado pelo broker, né, que é o franqueado, ou a gente tem um broker. Ele cuida desse corretor e faz esse corretor ter resultado. Então, é um dos grandes diferenciais que a gente tem, a marca também faz, porque as pessoas falam, eu nunca consegui fazer uma captação, e depois que eu entrei para a Remax, eu tive mais facilidade de captar. Por quê? Porque a pessoa tem confiança, gera confiança na marca, né? Então, se você andar por aí, qualquer lugar onde tem Remax, você vai ver que a gente anda... Eu sempre vejo o balãozinho, cheio já de viu, Remax. o Mendonça? Balãozinho, Aqui, e sempre tem a foto, né? o balãozinho. Do corretor daquele imóvel. Isso também, Sempre isso é tem. mundialmente falando. Mundialmente, exatamente. Né? Esse Sempre modelo Remax, tem a 100% foto. Já reparou, Mendonça? É isso mesmo, é isso mesmo. Você alugou o teu apartamento pela Remax? Foi? Não foi não, mas quando eu estava pesquisando, Você chegou a ter contato com o pessoal da Remax? Sim. Sempre tem Porque para todo lado tem placa Remax, tem, né? é. Realmente é bem conhecido. Inclusive estava bombando lá na tela, realmente. Tava lotado. Tava bom. Nossa senhora. Eu tentei passar lá 3 vezes, não tinha lugar, ué. Não tinha nem lugar para sentar, para Tinha tomar um lugar pra café, sentar, para comer um é. brigadeiro. Tinha brigadeiro lá também, não tinha nem lugar para sentar. Camila, então seria o quê? Qualificação, desenvolvimento daquele profissional Desenvolvimento. e ganho financeiro. Ganho financeiro, marca. A marca também pesa bastante da pessoa. Eu já ouvi muito assim, conversando com corretores, com franqueados, falando, nossa, eu sinto falta de ter uma marca comigo, uma marca de peso, que tem relevância no mercado. Então, a marca, ela faz grande diferença também nesse processo do corretor permanecer na marca, né? Esse acompanhamento Sim. do corretor, porque a gente quer que o corretor tenha resultado, né? Então, os ganhos financeiros acabam estando atrelados a esse treinamento e esse acompanhamento. Tira uma curiosidade minha aqui, ó. Esse corretor, ele é autônomo. Sim. Vocês fazem a captação desse profissional para trabalhar junto com a Remax, desenvolvem ele, mas ele tem uma ajuda de custo ou não? Ele é 100% comissionado? Comissionado. 100% comissionado. Como todo corretor, 100% comissionado. Isso é prática de É mercado? prática do mercado imobiliário, exatamente. Tá. Exatamente. Só não tem essa prática quando a gente chama de house, por exemplo, empreendimentos, né? Vamos supor, vai ter um empreendimento que vai ser lançado, uma direcional, por exemplo. Ok. Vai ser lançado um empreendimento e eles têm a house, que é a equipe de corretores deles. Né? E muitas vezes essas pessoas não são corretores, porque eles não vão atuar como corretor. Eles vão só mostrar o apartamento, enfim. Então, eles possuem essa house, então é uma equipe de vendedores, na verdade, e aí eles são CLT, assim dentro do mercado, mas o mercado mesmo de corretagem, de ter uma imobiliária e ter os corretores, a prática do mercado é assim, todo corretor ele é autônomo. Legal. E qual que é a média de venda de um corretor? Porque eu acredito que isso deva variar demais, né? Então, assim, eu vou trabalhar numa Remax como corretor, eu preciso ver potencial de ganho financeiro, beleza? Eu preciso ver suporte, marca forte, mas eu preciso ver potencial de ganho financeiro. Qual que é a média desses corretores? Como é que vocês trabalham esse desenvolvimento em resultado desse corretor? Então, vai depender muito do corretor, da área de atuação, do ticket médio que ele está atuando. Então, isso varia demais. Mas a gente tem corretores aí com ganhos extremamente expressivos, consegue ganhar mais do que um médico que trabalhou muitos anos, né? Então, a gente tem corretores com ganhos extremamente expressivos, os corretores que estão trabalhando numa área que a gente chama de posicionamento. Então, o corretor ele chega, ele define uma região de trabalho, por exemplo, vamos supor que Pampulha
decidi trabalhar aqui na região da Pampulha, eu vou escolher um bairro dentro da Pampulha e eu vou ser o quê? Especialista. Então, a gente ensina o corretor como ele vai ser especialista dentro daquele mercado. Ele não vai querer focar tipo, na cidade inteira. Não tem como, não consegue atender. Imagina um corretor estando aqui na Pampulha, posicionado aqui, ele faz uma captação de um imóvel no Buritis, no Vila da Serra. Como que esse corretor vai se deslocar toda vez que ele tiver uma visita? O que ele vai ter de desgaste de trânsito, gasolina, o custo fixo dele para trabalhar acaba se tornando muito alto para poder talvez ter uma venda, né? Porque vai depender muito de várias vertentes. Então, a gente sempre ensina o corretor a ser especialista. Então, o corretor que realmente ele é especialista é o modelo de negócio da Remax, que veio de Denver, originário de lá, e é um negócio que dá certo. Então, o corretor que está bem posicionado, que trabalha dessa forma, ele tem ganhos extremamente expressíveis. A gente tem casos assim de Araxá, por exemplo. A gente teve um corretor de Araxá que ele vendeu um hotel posicionado na região de Araxá. Ele vendeu a propriedade inteira? Inteira. Ele pegou o hotel inteiro, um hotel gigante lá, falou 6,5 milhões, o VGV do hotel, 6,5 milhões ele pegou, trabalhou aquele hotel, ele era posicionado naquela região e ele vendeu o hotel em menos de 60 dias. Tá trabalho de um especialista. Sim, aí agora sim. é só você calcular o ganho Sim, de um sim. corretor, que a comissão gira em torno de 6%, é sempre 6%. Essa é a média mesmo de mercado, né? 6%. Sim, a gente não trabalha menos. Tá. Tá? Mas essa é a média mesmo, não é? 6%? Tem gente que diminui, né? Mas Tem? eu falo que se o corretor está diminuindo a comissão dele, né, em detrimento do trabalho que ele vai entregar, é porque provavelmente ele não está entregando um bom trabalho. Então, a nossa média é 6%. No interior, raras vezes a gente encontra 5%. Mas, mesmo assim, quem é Remax no interior trabalha 6%. E outras pessoas, né, outras imobiliárias, acabam trabalhando 5%. Mas, pelo serviço que a gente entrega, é 6%. E a gente não diminui a nossa comissão. Essa questão de tornar-se especialista, assim, eu vejo isso como um desafio muitas das vezes em vários outros negócios. Eu tenho vários negócios, muitas vezes a pessoa quer abraçar, o mundo, né? E acha que abraçando o mundo vai ganhar mais dinheiro. Pelo contrário, não consegue ser especialista e especialista... É generalista. Generalista, o especialista sempre vai ganhar mais do que o generalista. Isso é fato. E é verdade, eu estou olhando aqui, há uns 2 anos atrás comprei um imóvel e fui um corretor especialista do bairro, sabia tudo. Sabe tudo. Ó, esse aqui é esse vizinho aqui, esse aqui eu já vendi para ele, esse aqui é o lucro para ele, aqui funciona dessa forma, aqui o bairro é desse jeito. Ele sabe o horário que passa, maior movimento, Sim. Que horas que funciona o comércio, quais são os comércios que tem na região, né? Ele conhece a média da população que está ali, conhece o público que mora naquela região. Então, ele sabe para quem ele vai vender, né, quando ele tiver que captar um imóvel. É exatamente isso. Mas, aqui, ó, mais uma dúvida minha. Quando instalam uma unidade Remax, então vamos imaginar aqui Belo Horizonte, ok? Para ficar mais confortável para a gente aqui. Vamos. Quando tem uma imobiliária, vamos dizer que essa imobiliária é na região da Pampulha. Ok. Essa imobiliária, o foco dela vai ser somente Pampulha ou ela vai ter dentro do time dela o João, que é especialista na Pampulha, a Maria, que é especialista na região da Savassi, ou é a unidade ou é o corretor? É o corretor. É o corretor que é especialista, né? A gente sempre fala, a unidade ela vai se posicionar naquela região. Então, a unidade da Remax ela precisa ser conhecida como imobiliária naquela região. E ele pode ter corretores espalhados, não tem problema, desde que esse corretor se posicione na região dele. Mas a maioria, a gente vê muito, né, esse cenário de que os corretores acabam ficando próximo de onde é a unidade franqueada para facilitar até deslocamento, né? Então, os corretores podem escolher a região de posicionamento, eles não ficam restritos àquele local só da região da Pampulha, por exemplo, como foi o exemplo que você falou aí. Ele pode ter um corretor, por exemplo, na Savassi, porque ele mora na Savassi, mas ele se identifica com aquele broker, mas ele precisa ir para a unidade, pelo menos, uma vez na semana para fazer a reunião semanal e fazer o acompanhamento, né? Então, o corretor está ciente disso. Mas a gente não precisa ficar limitado a uma região nesse sentido de essa unidade está na Pampulha, os corretores só trabalham. Mas tem até um franqueado nosso, o Alexandre, ele é da Remax Ace, que é da Pampulha, e ele já falou, Camila, não pego corretores com raio a mais do que 5 quilômetros. Eu falei, agora ele entendeu que o negócio começa a ter isso, a gente começa a ter um crescimento espiral e a gente tem market share na região. Então, a gente tem mais relevância e tem mais resultado. Sim. Camila, a Remax, o foco dela é o quê? Venda, locação, residências, salas Nosso comerciais? Foco é compra e venda, né? A gente tem algumas unidades que trabalham sim locação e tem algumas que, por opção, não trabalham locação. Locação é um negócio que dá bastante trabalho,
Mas eu sempre recomendo que tenha locação, porque, de certa forma, é uma recorrência ali todos os meses, né, da administração da locação. Mas a gente tem, assim, boa parte das nossas unidades não trabalham locação. Nosso foco mesmo é compra e venda. Mas isso tanto para residência quanto para... Residência, comercial... Você falou até um hotel inteiro, né? Um hotel. Se eu te contar aqui, a Remax de Araxá, a Remax Nascentes, eles captaram uma ilha em Araxá. Você vai ficar sabendo num próximo conversa aí. Eles conseguiram captar uma ilha, estão vendendo uma ilha lá em Araxá. Então, é um negócio que... Sabia nem que Araxá tinha ilha. Agora, já está à venda. Quer, Mendonça? Ó, você quer primeira mão? Quer ir lá conhecer? Primeira mão, ó. Vai visitar de lancha. De lancha, hein? De lancha. Vai visitar de lancha. E aí, eles são muito especialistas nesses negócios voltados para grandes negócios lá em Araxá. Então, eles trabalham, né? O pessoal que vendeu, esse corretor, né? O Júlio, que vendeu o hotel, fez a captação dessa ilha e está já em trabalho para vender a ilha. Então, a gente não vende comercial, imóvel, apartamento, fazenda. Casa. Não, fazenda muito. A gente tem uma unidade em Poços de Caldas, que inclusive eu estava lá na semana passada, que chama Remax Fazendas, fica em Poços de Caldas. Eu fui visitar um empreendimento, um loteamento, tem muitas fazendas, e ao longo da estrada você vê as placas Remax gigante nas propriedades em que eles têm captado, e captações com exclusividade, inclusive captações de pessoas famosas dentro da Remax, pelo trabalho diferenciado que o nosso corretor, ele chama Marcos, ele trabalha lá muita fazenda, bastante fazenda. Então, quando a gente fala de unidades, ela vai focar região e muitas vezes ela vai focar perfil, né, de imóveis que ela vai vender. Essa Remax aqui, ela foca autoluxo, essa aqui é mais rural, sim, isso vai existir. Acontece, sim. Acontece. E tem aquelas que tem um pouco de cada corretor mesmo. Mas a gente tem muitas unidades que são focadas, igual fazendas, né? Eles têm lá uma gama de corretores que trabalham o mercado normal, de apartamento e casas. Mas, como é um mercado muito rural, né, os fundadores eles são muito dessa área, então eles acabaram colocando esse nome de Remax Fazendas e ficou muito marcado, porque acaba que o agronegócio ele é muito forte em Minas Gerais, né? Então, eles são super focados, pessoal de outros lugares nem conhece direito, já sabe que existe. Nossa, tem a Remax Fazendas, deixa eu ligar para eles para entender como captar um terreno aqui no Mato Grosso, né, na Amazônia. Então, eles buscam muito essa informação e essa troca entre os franqueados, que é algo que para a gente assim, é super válido e é um dos nossos pilares, é a gente poder partilhar conhecimento. A captação dos imóveis, ela é feita... Como que ela funciona? O próprio corretor que vende aquele imóvel, ele vai captar esse imóvel? Ou tem alguém que tem esse papel de captador de imóveis? Não, a gente não tem um captador. O corretor, ele capta e vende, mas ele vai captar muitas vezes o imóvel. Então, nós temos lá uma unidade que tem, sei lá, 40 corretores, né? Então, cada corretor está focado em uma região, posicionado em uma região, ele se posiciona naquela região e ele capta um imóvel. Então, captei aqui, tem 10 imóveis captados na minha carteira, todos eles dentro da Pampulha. E, por algum motivo, essa pessoa que eu estou vendendo o imóvel dela fala: Camila, eu preciso comprar um imóvel, vou embora para o Vila da Serra. Preciso vender o meu e comprar no Vila da Serra. Eu vou falar: Henrique, eu não tenho como te atender lá no Vila da Serra. O que eu faço? Eu vou vender o seu imóvel aqui, mas eu vou te indicar um corretor nosso da Remax e nós vamos fazer parceria com ele e ele vai te mostrar esses imóveis lá no Vila da Serra. Então, eu posso comprar ou vender em qualquer lugar no Brasil inteiro, falando só de Minas Gerais, de BH. O imóvel está aqui, captado. Eu vou referenciar ele para um outro corretor, esse cliente ou imóvel. O corretor que está no Vila da Serra... É um corretor Remax. Remax, exatamente. O corretor Remax. Lá no Vila da Serra, ele pode captar esse imóvel, ele capta o imóvel ou vai vender esse imóvel para esse cliente meu. E aí o corretor ganha uma parte da comissão, por isso que a gente faz bastante parceria, ele ganha uma parte da comissão como referência. Porque eu não tive o trabalho de ir no Vila da Serra, o corretor foi lá e fez tudo. Mas se não fosse a minha indicação, aquele corretor não teria feito este negócio. E existe também, quando eu tenho uma propriedade, está captada comigo, você é um outro corretor de uma outra agência, tem o cliente comprador. Então, sem ser Remax. Pode ser sem ser Remax, pode ser Remax. A gente faz parceria com o mercado completamente, qualquer pessoa. Seja corretor autônomo, seja unidade imobiliária, a gente faz parceria. Então, eu tenho a captação e eu divulgo essa captação para o mercado.
qualquer pessoa pode vir e trazer o cliente comprador e a gente trabalha a parceria e a gente faz 50-50, 50% da comissão para mim que eu captei e 50% da comissão para você que trouxe o cliente comprador. Então, eu como corretor que captei aquele imóvel, de certa forma aquele imóvel é meu? Isso, a Meu gente assim, chama meu de como eu gestão, falo, assim, eu sou o principal o corretor gestor daquele imóvel. Tá. Eu vou cuidar daquele imóvel como se ele fosse meu. Tá. Né? E eu vou, por exemplo, o imóvel está fechado. O que acontece muito no mercado? A gente vê, é muito triste, né? As pessoas vão no imóvel, o imóvel quebra uma torneira, não tem dono. Sim. Quebrou uma janela, a janela ficou aberta, choveu, molhou o piso, estragou o piso. De quem é a responsabilidade? Está em 10 imobiliárias, ninguém vai, né? Eu falo que filho feio não tem pai. Filho de 10 pais não tem, não existe. Não tem, né? E então, a gente trabalha justamente essa gestão para ter esse cuidado. Então, a partir do momento que você está com o imóvel, você é responsável por aquele imóvel, por cuidar daquele imóvel, por ir junto com o cliente comprador de outros corretores dentro daquele imóvel, você é responsável por fechar, por cuidar do imóvel, por dar feedback ao proprietário, para falar com o proprietário uma vez por semana ou de 10 em 10 dias, vocês combinam, vai ser combinado na hora de assinar o contrato da captação, mas você, o dono do imóvel, o proprietário, ele sempre sabe o que está acontecendo durante aquele processo de venda, coisa que o mercado tradicional não faz. Mas, assim, eu já vi casos, vou falar eu vendo... Assim, eu já vi casos que um imóvel tem lá uma placa da Remax, mas já vi imóveis que tem 10 placas de imobiliárias. Eu falo que é álbum de figurinhas. Álbum de figurinhas. Mas a Remax, ela poderia estar, se tem lá 10 imobiliárias, ela poderia ser uma das 10 ou não? Ela só vai trabalhar se for... Só trabalho gestão exclusiva. Mas a exclusividade é só na captação. Na venda, qualquer pessoa pode trabalhar. Então, mas a outra imobiliária poderia colocar lá também? Não. Não? Não, porque a gestão é nossa. E aí Tá. a outra imobiliária pode vir através dela lá, vamos dizer, do trabalho que ela faz lá, mas não de uma placa que ela coloque no imóvel. Isso? Exato, exatamente. A Remax coloca uma placa no imóvel, então a gente tem a nossa placa. Qualquer imobiliária que tiver interesse, qualquer corretor que tiver interesse em comprar aquele imóvel, vai procurar o corretor responsável por aquela casa e nós vamos fazer parceria com ele. Tá. E aí o corretor é que faz a captação dos imóveis. Faz a captação. Tá, uma dúvida que deve ser minha e de mais pessoas, assim, como é que eu capto esse imóvel? Porque assim, uma forma de captar é, eu estou olhando ali, vende, ligo para o proprietário e falo, eu sou o corretor da Remax. Sim. Mas a Remax não trabalha quando já tem uma outra imobiliária, né? Isso. Como é que eu vou achar esse imóvel? Tá. A gente tem várias, né, a gente dá muito treinamento, né, ensinando o corretor como fazer a captação. A gente tem um módulo só de captação. Então, a gente explica como fazer essa captação. O imóvel, muitas vezes, vai aparecer lá 10 placas, né? A gente chama de imóvel, eu brinco, né? Eu que falo isso nos meus treinamentos, que é igual um álbum de figurinha, tem placa para todo lado. Então, o corretor ele tem que captar aquele imóvel para oferecer um serviço. O proprietário que está com aquele tanto de placa, ele está desesperado, precisando vender, e não tem um ser humano para poder ajudar. Né? Tem 10, 15 placas, mas não tem um que realmente está ali para ajudar. Então, o papel realmente do corretor de imóveis é fazer essa captação. Então, ele pode captar através de placa, a gente consegue captar através do nosso posicionamento, que é como ele começa a ser conhecido naquela região, as pessoas indicam para ele ou procuram, olha, eu gostaria de vender meu imóvel e eu quero que você venda o meu imóvel. Então, a gente tem várias formas dentro dos nossos treinamentos, a gente explica como fazer essas captações. Depois que o corretor ele vai, faz a primeira visita, a gente entrega livro do imóvel, nós temos uma avaliação comparativa de mercado para mostrar para ele qual o valor daquele imóvel, coisa que ninguém faz, né? Os corretores eles olham para o imóvel e falam assim, esse imóvel vale 1 milhão, sem sequer ter precificado, analisado o mercado, às vezes nem conhece a região, e o nosso corretor não, ele realmente é um corretor especialista. Então, isso nos ajuda muito na captação. Entrega para o proprietário um trabalho antes de pegar a captação. E aí o proprietário fala, nossa, a gente ouve muito, nunca vi isso no mercado imobiliário, nunca imaginei que alguém fosse entregar uma avaliação do meu imóvel. Aí alguns perguntam, qual é o valor, né, da avaliação? Quanto que custa para você me entregar isso? E a gente não cobra avaliação. Por quê? Porque é um trabalho realmente do nosso corretor, ele é treinado para entregar o máximo serviço para o proprietário. Então, a gente tem essa facilidade na captação, né? E como a nossa gestão ela é exclusiva só na captação, o proprietário ele fica tranquilo, por quê? Porque qualquer pessoa pode vender. Então, se alguma imobiliária vê a placa da Remax e falar, eu tenho um cliente comprador, ok, você fala com o meu corretor Remax, que ele está me representando,
e ele pode vender com você. O dono do imóvel não precisa nem se preocupar com relação ao comissionamento, nada não. Não se preocupa. Ele não precisa ficar preocupado com isso. Por quê? Porque ele precisa ter a vida dele. Ele trabalha, ele tem a vida dele, né? E aí o corretor, no tradicional, faz assim, liga para o proprietário, eu tenho uma visita. Eu posso ir aí hoje 2 horas, ok. Aí leva, não dá nem feedback se a pessoa gostou, se não gostou do imóvel. Aí, daqui 2 dias tem outra visita, leva de novo e o cara para toda a operação dele, um empresário, por exemplo, vai lá fazer a visita no imóvel para poder abrir o imóvel, ou fica sabendo que teve visita no imóvel para a vida dele e nunca tem um feedback. Então, isso é muito ruim, é muito comum no mercado, né? E a Remax não, a gente realmente cuida do imóvel como se o corretor fosse o dono daquele imóvel. Né? A gente tem muito essa questão da gestão, é responsabilidade do corretor. Até essa questão de avaliação, assim, eu tô me colocando muito como cliente nas experiências que eu já tive, né? Sim. Então, assim, eu não sou especialista do imóvel. Então, assim, uma vez eu procurei um corretor de um imóvel que eu já tinha comprado há mais tempo e eu queria saber, né? Eu falei, cara, quanto que eu vendo? Eu falei, não, quanto você quer? Eu falei, cara, eu estou precisando... Assim, mas eu não sou especialista mercado, assim, né? Não adianta eu querer X e é Y, né? Verdade. Então, assim, eu preciso entender como é que está o mercado, qual que é a média que está praticando, né? Mas eu preciso entender e assim... E não é isso, porque não vende. Olha, a média de venda de imóveis no Brasil, você sabe qual é? Quanto tempo um proprietário... O Henrique precisa vender o imóvel dele. Quanto tempo você demora para vender seu imóvel no Brasil? Quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Nos Estados Unidos, 24 horas, 48 horas. 24 horas? 48 horas? 48 horas. Colocou o imóvel no mercado e ele vende. É aquelas famosas imagens dos filmes, né? Vai lá e pá, você já viu? É muito prega a plaquinha, pá, aí passa o dedinho. 2 dias depois já coloca o vendido. Já tirou a plaquinha. Vendido. Portugal também, inclusive em Portugal, vende-se a overprice. Entrou um imóvel por 1 milhão de euros, por exemplo, a avaliação foi feita e aí tem várias pessoas interessadas e aí eles começam cada um faz uma proposta, só que a proposta é overprice, acontece demais. É mesmo? Isso é uma prática lá? Lá, acontece porque não tem produto. Não tem produto. Então, quando um corretor capta, o imóvel vende muito rápido. Inclusive, tem muito brasileiro comprando imóvel em Portugal. Então, vende-se muito rápido. No Brasil, a média de venda é 2 anos e meio. E na Remax, a média de venda é de 180 dias. É mesmo? 180 dias. Por quê? Quem dá a avaliação não é o proprietário. Quem faz a avaliação é o especialista, que é o corretor de imóveis. Ele está ali como obrigação, ele tem que fazer isso. Então, esse é um grande diferencial nosso. A gente já teve casos e casos assim, inúmeros. Se vocês olharem nas nossas redes sociais, o pessoal da Remax, vendido em 48 horas, vendido em 48 dias, vendido em 30 dias, 60 dias, acontece muito. E imóveis que estavam no mercado para serem vendidos há mais de 2 anos. Por que acontece isso? Porque está no preço errado, não tem plano de marketing, não tem acompanhamento, não tem um corretor que está ali cuidando daquele imóvel. Todo mundo é dono e ninguém faz nada. Né? Cachorro de 2 donos passa fome. Sim. E isso tem relação ao corretor, né? De querer trabalhar na Remax até por uma questão de tempo mais rápido, né? Que ele tem de venda para vender. E ele vende rápido porque ele é especialista e ele tem treinamento para isso acontecer. Né? A gente já teve vários casos aí de corretores que realmente captaram um imóvel que estava o álbum de figurinha. A gente tem um depoimento muito bonito de um proprietário, né? Uma família, eram vários irmãos vendendo um imóvel. O imóvel estava para vender há muitos anos, eles estavam assim, já desesperados, não aguentava mais ouvir a palavra corretor de imóveis. Eu sou corretor, eu tenho um cliente para o seu imóvel. Não tem nada, eles já estavam assim, super saturados. E aí esse corretor falou assim, mas eu estou aqui para te prestar serviço, eu quero ir te conhecer. Eles custaram para aceitar que ele fosse lá fazer essa reunião. E aí, enfim, ele conseguiu fazer essa reunião. Ele pegou a gestão, mostrou para eles o porquê que não estava vendendo, explicou tudo certo, mostrou a avaliação, o livro do imóvel fez. Eles ficaram tão felizes com esse primeiro impacto que eles tiveram de algo diferente do que veio do mercado imobiliário que um dos irmãos ajudou a tirar todas as placas. Ele arrancava as placas com raiva, porque já estava 2 anos para vender. O dono do imóvel. E aí eles tiraram todas as placas, colocou a placa Remax e vendeu o imóvel em 60 dias. Que legal, que legal. E aí eles fizeram um mega depoimento agradecendo ao Reinaldo, que é o corretor, né, explicando para ele, nossa, ninguém nunca tinha efetivamente cuidado do nosso bem como você cuidou, né, e entender a nossa necessidade, então essa qualificação do porquê que você precisa vender, né, é fundamental para o negócio realmente dar certo.
Normalmente, quando eu vejo assim, imobiliárias Remax, eu sempre vejo, normalmente, Remax e um nome embaixo. Sim. Isso é porque ali era uma imobiliária e depois ela fez a conversão para Remax ou não? Não. Todas as unidades nossas têm um nome, né? Para identificar mesmo. Então não são algumas, igual eu estou falando, são todas. Tem Remax e tem um nome embaixo. Exatamente, todas têm. No mundo inteiro é assim, no mundo inteiro. É para a gente poder realmente identificar aquela franquia, né? A gente tem, por exemplo, um aplicativo que chama Referential, que eu estou aqui no Brasil, preciso fazer uma referência para alguma unidade em Denver. Eu vou entrar no meu aplicativo. Para fazer aquilo que você falou lá do cliente, eu vou assessorar, exatamente. Mas quem vai atender é um outro corretor. Eu tenho uma amiga que mora em Denver e essa amiga quer comprar um imóvel. E ela sabe que eu estou na Remax. Aí ela falou assim, Camila, me indica um corretor aqui em Denver para eu poder comprar. Eu entro no aplicativo, por lá eu encontro todas as unidades e aí eu vou lá, vou escolher a Remax Homes. Entro na Remax Homes e aí indico um corretor, esse corretor entra em contato com ela, faço a referência pelo aplicativo. Então, por isso que tem que ter os nomes, para a gente ter noção de onde estão essas unidades, aonde elas estão localizadas. Então, a gente coloca sempre o nome embaixo do nome Remax. É um nome que vocês criam ou é muitas vezes o próprio empreendedor? O empreendedor solicita, aí a gente passa por uma aprovação lá nos Estados Unidos, né? É uma aprovação que tem que ser internacional. Aprovado lá, desce para a instância Brasil, a Remax Brasil verifica se foi aprovado lá em cima, lá não tem nenhuma marca, a gente verifica se não tem nenhum nome parecido ou igual, e aí aprova aqui e ele pode utilizar. Mas 99% ele que escolhe. Quando é uma conversão imobiliária, eu era uma imobiliária e vou me tornar uma Remax. Que isso acontece também. Acontece bastante, acontece. Então, quando é uma conversão, eu sou uma imobiliária, Camila Imóveis, e quero colocar, vou entrar para a Remax, né? Só que a gente não aceita nome próprio. Então, vamos supor que é uma imobiliária que chama Pampulha, por exemplo. Nome de bairro também não pode. Enfim, tem várias diretrizes, mas é sempre, posso pegar o nome da imobiliária e colocar lá Remax. Mas poderia ser o nome da imobiliária. Então, por isso que eu... Se for nome próprio, não. Porque não, mas se for lá, tipo, Max Imóveis, poderia ser. Poderia. Então, por isso que eu achava que era só na conversão. Eu achava que era conversão. Eu achava que toda imobiliária que passava a fazer parte da Remax, ela colocava um nome. Não, todas têm, todas. Inclusive, a gente chama de startup, quem nunca foi do mercado imobiliário, empresário que abriu uma Remax, a gente também tem que colocar o nome da unidade dele. Pô, legal. Agora eu entendi, agora ficou claro. Camila, agora vamos entrar um pouquinho no modelo de negócio, né? Remax, um baita negócio, baita mercado, a gente entendeu um pouquinho como que funciona o negócio em si. Vamos entrar um pouquinho com relação ao potencial do negócio para aquela pessoa que está querendo empreender. Qual que é o potencial desse mercado? Quando, assim, no mercado brasileiro a gente tem várias marcas, a gente tem lá mais de 3.000 opções que ela poderia escolher. Por que ela deveria escolher esse segmento de imobiliária, a marca Remax? Então, é um dos grandes potenciais, porque as pessoas sempre perguntam assim, quanto é o faturamento dessa marca? Quanto que ela fatura por mês? A gente tem um faturamento que a gente não tem como nem medir. A gente estava conversando aquele dia, Henrique, não tem como eu te falar se fatura 100, 200, 300 por mês, porque a gente tem pessoas que faturam muito mais do que isso, porque é um mercado que vai depender muito de onde essa unidade está localizada. Então, o nosso potencial de faturamento ele é muito grande. Então, assim, um dos grandes diferenciais, nós temos pouco CLT. Okay. Pouquíssimos. Então, o nosso faturamento ele é muito exponencial. Eu posso ter um faturamento aí de 400, 500, muito mais, num mês, e tenho 2, 3 CLTs no máximo. E quando você começa o start do seu negócio, você vai ter um CLT. Então, a nossa operação, a nossa base fixa da operação, ela é muito barata. A gente não tem um custo fixo alto, igual umas unidades de franquias, onde você tem, por exemplo, tem o turno da manhã e tem o turno da tarde para a noite. Então, você tem que ter uma equipe que trabalha na parte da manhã e uma equipe que vai trabalhar até o turno da noite. Então, acaba ficando, o valor fica alto. Então, o nosso custo fixo ele é muito baixo. Esse é um dos grandes diferenciais. O nosso potencial de crescimento. Um franqueado Remax, como que ele cresce o negócio dele? Ele cresce o negócio dele trazendo mais corretores para a marca, trazendo mais corretores autônomos para trabalhar. Quanto mais corretores, mais negócios acontecem, aumenta o meu faturamento. Numa franquia tradicional, eu venho dessa área do franchising, há 17 anos eu trabalho com isso, e a gente sempre via, para o franqueado
que ele ganha lá. Vamos supor uma marca que dê um faturamento de R$100 mil por mês, a média de faturamento do franchising é 10%, né? 10%, 12%. Nesses 10%, 12%, ele vai tirar lá R$10 mil, ok? Acabou, ele não tem muito para onde crescer, porque ali é a passagem das pessoas que estão. Sim. Né? Se ele Na quer rua, crescer, varejo, vai ter que montar outras unidades. Ele tem que montar outra unidade. Na Remax, não. Se o franqueado quer crescer, o que ele faz? Chama mais corretor para trabalhar na marca. A gente tem casos de unidades nossas que tem 120 corretores. 120 corretores? 120 corretores. E que faturam milhões durante o ano. Por quê? Pela quantidade de corretores. Então, quando o franqueado Remax ele quer crescer, não necessariamente ele precisa abrir uma outra franquia. Ele expande o negócio dentro da própria operação. Se ele quer abrir uma outra unidade franqueada, que acontece, a gente tem bastante multifranqueados, é porque ele está num bairro aqui da Pampulha e ele viu o potencial no Vila da Serra. Ele fala, poxa, eu acho que eu vou abrir uma lá, porque aí eu vou trabalhar aquele posicionamento ali naquela região. Então, ele abre uma segunda unidade, tem uma pessoa tocando ali, os corretores vão estar, né, mais próximos ali daquela região. Então, o nosso negócio tem um potencial de dobrar, triplicar o nosso faturamento estando numa única operação. Legal. Então, isso é um grande diferencial e a gente tem uma média aí de 22%, 23%, que é o dobro de faturamento. Você fala de rentabilidade? De rentabilidade. Isso final, já pagando o corretor, já pagando todos os custos tudo. operacionais para dentro do negócio? 20%, 22% líquido. Tá. Assim, varia demais, né? Porque vai depender de mercado, vai depender do trabalho do franqueado, capacidade de vendas que ele tem. Mas, assim, uma imobiliária, Remax, vamos dizer, boa de faturamento, quando você olha para ela e fala assim, essa aqui está faturando bem. O que é bem? Você fala em termos de financeiros? A gente tem casos de 10, 11 milhões ano. VGC, tá? Tá. Importante lembrar. Vamos lá, que acontece? Vai falar VGC, só para quem não é do mercado. O que é VGC? O que é VGC? Vamos saber agora, né? Nós temos duas coisas no mercado, né, que a gente fala. O mercado, ele trabalha muito VGV. Então, qual é o VGV que foi vendido no ano, né, do mercado imobiliário? É valor geral de venda. Só que quando eu falo de VGV, não é dinheiro no bolso. VGV é a quantidade de imóveis que foi vendido. Então, por exemplo... É o valor total do imóvel. Total. O imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E aí você soma, você dá o VGV. É o valor que aquele imóvel que está sendo vendido na carteira, ele vale. Tá? Mas a Remax trabalha muito, a gente fala já VGC, porque é o valor que entrou no bolso, entrou de comissão, 6% de comissão. Então, a gente tem aí faturamentos de 11. Então, quando você está falando assim, 11, eu estou falando 11 milhões, ou 1 milhão, eu estou falando 1 milhão que entrou VGC, na conta da imobiliária. De comissão, exatamente. Dos 6% que realmente foi o que entrou para o negócio. Então, a gente sempre fala muito em VGC. Né? A gente não fala em VGV, porque se eu for falar em VGV, dá BI. Né? A gente faturou 9,5 bi o ano passado. Então, se eu for falar em VGV, igual o mercado fala, 9,5 bi foi o nosso faturamento o ano passado. Isso o quê? Brasil, mundialmente falando? Brasil. Não, mundial não, Brasil. Só Brasil. Isso que movimentou de venda de imóveis dentro da Remax. Em 2022. Dentro da Remax. E aí, esse ano, né, a gente espera superar bastante essa meta, já estamos bem próximo aí dos 9 bi e a gente estamos só no meio do ano. A gente acredita que o segundo semestre vai ser muito bom, né? Na verdade, até por um parâmetro de que segundo semestre no mercado imobiliário, efetivamente, é o melhor pedaço do ano é o segundo semestre. Sempre. Em todo esse tempo que eu estou dentro da Remax. Porque as pessoas, né, no início do ano, tem muita especulação do mercado, vai ser bom, não vai, eu vou esperar, não vou, eu vou trocar de casa, eu vou esperar mais um pouquinho para ver o mercado. Os primeiros 3 meses é muito imposto, então as pessoas acabam aguardando. Né? E aí, no segundo semestre, as pessoas já falam, eu não vou terminar o ano desse jeito, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero mudar, eu quero investir, e aí o negócio começa a se movimentar. Aí entrou agora ainda essa questão do Minha Casa Minha Vida, aumentou o teto para 350, então acredito que vai movimentar. Isso vai diretamente movimentar o mercado. Ainda mais. Então, assim, são vários fatores, né, do próprio mercado em si, que ele acontece muito do meio do ano para frente. Então, as pessoas que estavam pensando em vender o imóvel, colocou para vender em março, abril, vai vender agora no segundo semestre. Então, a gente tem muito movimento de vendas muito maiores, o nosso VGC aumenta significativamente
às vezes mais do que o dobro do primeiro semestre. Remax hoje ela já está no grupo das 50 maiores franquias do Brasil, né? São quantas unidades? Hoje são 620 franquias no Brasil. 620 franquias Só no Brasil. Só no Brasil. No mundo são quantas, sabe? No mundo são mais de 8.000 franquias. São mais de 8.000 franquias. franquias. Ela está no ranking das franquias... Uma das primeiras. De franquia... né? Mundialmente falando, mundialmente, exatamente. Aí a gente tem lá as melhores franquias do mundo. McDonald's, Subway, a Remax, geralmente, ela fica no 5º e no 4º. Né? Mundialmente falando. Né? E de imobiliário, nós somos a primeira marca no mundo de imobiliário. Pô, legal. E aqui no Brasil, qual que é a expectativa? Quando vocês estão falando assim, 600 unidades, tem uma expectativa? Tem sim. A gente quer chegar a 1.000 unidades franqueadas até 2025. Até 2025, está próximo. Daqui 2 anos. Passa rápido, né? Anos, a gente olha assim, 2023. A gente está falando aqui sobre pandemia, né? Pô, já passou, né, cara? Quando a gente olha, uma semana de era pandemia, dolorido, foram 2 anos. Já tem mais de 2 anos, né? Passou mais de 2 anos, né? Que passou sim. Mais de 2 anos. Sim, mas foram 2 anos de castigo dentro de casa. E Nem engraçado, falando em pandemia, Henrique, olha como que o mercado imobiliário, né? Eu falo que ele é o termômetro da economia brasileira, é o mercado imobiliário. Na pandemia, muitas imobiliárias fecharam, foram muitas, assim. A gente via corretores autônomos que saíram do mercado. E a Remax cresceu só em Minas Gerais, na minha regional, 56%. Na pandemia? Na pandemia. Todo mundo trancado dentro de casa. Porque eu ouvi falar muito que assim, a pessoa queria, depois que ficou dentro de casa, não podia sair, ela trabalhou muito reforma. Mas compra também? Compra demais. Aconteceu muito o movimento da pessoa que morava num apartamento e falava assim, gente, filho dentro de casa, correndo, e eu preciso trabalhar, como que eu vou fazer? Então, eles compravam um imóvel onde tinha espaço, num condomínio onde tinha playground, enfim. Então, a gente teve muito esse movimento do mercado. Pessoas que, agora eu vou ficar 100% home office, eu vou embora para outro estado, que eu sempre quis morar lá. Né? Teve o caso do meu primo. Meu primo morava em São Paulo e foi embora para Santa Catarina. Porque eu quero morar lá, vai ser home office mesmo? E foi embora. Sim. Né? Então, assim, teve muito esse movimento do mercado. E uma coisa que fez a Remax faturar esses 56% na minha regional de crescimento foi por causa da preparação dos nossos corretores. Né? Então, o que aconteceu? A pandemia veio, ninguém sabia o que estava acontecendo, o mundo inteiro desesperado, o brasileiro não tinha nem ideia, né, da proporção. Eu, pelo menos, quando eu falei com a minha equipe, falei, vai todo mundo para casa, daqui uma semana a gente está de volta. E essa uma semana passou e eu falei, não, mais uma e mais uma, até que a gente viu que realmente não tinha o que fazer numa reunião em que eu estava fazendo com todos os líderes mundiais, e o pessoal da China falou, esquece, em menos de um ano vocês não voltam, que eles já estavam na pandemia, né, no ano anterior. E realmente a gente começou a entender, e o que vocês fizeram para que vocês tivessem resultado e não fechassem unidade franqueada e os franqueados faturassem. E aí, nisso, a gente começou a fazer toda segunda-feira reunião com todos os líderes no Brasil inteiro e de 15 em 15 dias com os líderes mundiais de práticas de como fazer o trabalho de corretagem para a gente continuar faturando. E dessa forma, a gente não fechou unidade, nós tivemos todos eles faturando, corretor faturando, tivemos recrutamento de pessoas que estavam no mercado, perderam emprego, não sabiam o que fazer, entrou para a corretagem e hoje continua na Remax. Então, por quê? Porque a gente tem uma rede onde nós conseguimos pegar informação fora, que muitas vezes está muito à frente da nossa realidade, e a gente já consegue aplicar de imediato dentro da nossa operação. Então, essa é uma grande vantagem do franchise, né? Só que vocês têm isso ainda fora do Brasil, né? Então, assim, o que está acontecendo lá na China? E muitas vezes demorou para a gente saber aqui, lá eles já estavam vivendo. A gente já sabia, não. E aí a gente já começou a preparar os nossos corretores. Nós temos na nossa universidade um treinamento de como fazer a corretagem com os cuidados para a Covid-19. Então, o corretor tinha um kit, né, de como que ele ia fazer. Então, ele tinha, por exemplo, se o cliente falasse assim, eu prefiro que você venha aqui, ok. Então, tinha todo um cuidado, né, um kit que ele tinha que levar para colocar propé, colocar luvas, máscara, enfim, tudo, como higienizar, como se aproximar do cliente, não podia cumprimentar. Então, tinha todo um processo para ele, para aqueles clientes que não conseguiam fazer uma reunião de vídeo. Mas a gente fazia reuniões de vídeo e captava imóvel, tudo online. Né? A gente usa uma plataforma de assinatura eletrônica desde a pandemia, tanto para captar, se precisar, quanto para compra e venda. Então, a tecnologia nos ajudou muito, mas isso veio muito pelo conhecimento que a gente adquiriu com esses outros países, e a gente aplicou aqui, deu super certo,
e nosso crescimento foi além daquilo que nós imaginávamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, para se tornar um franqueado da Remax, para a gente já chegar aqui nos finais, qual é a média de investimento para se tornar um franqueado? Tá, a gente tem, né, uma taxa de franquia que a gente fala em dólar, né, são 20 mil dólares hoje, tá? E aí cada regional a gente faz a sua conversão. Isso de taxa de franquia? Taxa de franquia, okay. Taxa inicial de franquia, 20 mil dólares, tá? Então vai depender muito do câmbio, mas a gente consegue congelar a taxa internamente, né? Então vai gerar em torno aí de uns 80 mil reais de taxa de franquia, né? Tem de 80 a 100, porque vai depender do tamanho do mercado. Então, se é um mercado menor, se é um mercado médio ou um mercado maior. Então, nós temos essa tabela de diferenciação. Então, para se tornar um franqueado hoje, tem essa taxa inicial de franquia. A abertura da loja, a gente escolhe um lugar onde tem que ter pelo menos aí uns 70, 80 metros quadrados para colocar todo dentro do espaço. Recepção, sala de treinamento, sala do franqueado, a sala dos corretores, né, com a equipe de corretores. Para você montar essa estrutura toda com taxa de franquia, vai girar em torno de uns 220, 250 mil reais. Se é uma imobiliária, o valor é menor, porque ele não tem investimento dos móveis já. Sim, seria já só tá. Realmente a identidade visual. Mas assim, a identidade visual, assim, o investimento ele não é alto, né? Não, é super pequeno mesmo, é bem baixinho e ele vai pagar a taxa de franquia normal para a conversão, a taxa de franquia não muda se ele é conversão ou não, tá? O que muda realmente é a estrutura da agência, né? Que ele vai ter que, não vai precisar investir em imóveis. Preciso comprar cadeira, não preciso comprar mesa, porque está tudo pronto. Sim. Então, é a identidade visual e ele vai gastar bem pouco para fazer essa transformação aí. Então, a conversão realmente ainda sai na frente nesse sentido de ter um investimento muito menor, né, e o potencial de ganho maior aí na frente. Legal, legal demais, Camila. Assim, acho que deu para todo mundo entender um pouco mais, né? Até um pouco dessa história Remax, né? A gente entendeu o porquê da Remax fazer tanto sucesso, por que ela vem crescendo tanto, não só no Brasil, mas mundialmente falando. Já falei bastante da Remax no YouTube aqui, como oportunidade de negócio, e agora a gente entendendo melhor até para falar, pô, esse negócio faz sentido, vale a pena aqui na minha cidade, né? Foi tranquilo aí o podcast? Foi tranquilo, foi sim. Podcast é tranquilo, né? Tranquilo. Na feira lá a gente gravou. Na feira eu não deixei ele postar meu vídeo. Falei, não, ficou muito bom. Não, é o que você não sabe, é porque daqui a pouco ele vai postar. Não, é assim, ó. Mendonça faltou. Eu falo sempre, o Mendonça faltou a aula que era a edição. Você me quando contou, tem algum erro na fala, gagueja, já era. A pessoa fala assim, edita, corta isso aqui. Eu falei, rapaz, ele faltou exatamente essa aula. Poxa, Mendonça, vou te contar. E são os melhores vídeos, né, Mendonça? Ele me contou que ele faltou nessa aula, mas... Não, eu também sou pego nessa, tá? Você também? Na hora que eu dou aquelas erradas, ô Mendonça, corta aí para mim. Por favor, não, deixa do jeito que tá. Já desisti, já não peço mais. Tem mais, né? Show de bola. Obrigado demais, Obrigado, tá, Camila? Viu, prazer te receber aqui no podcast. Prazer. E lembrando, gente, que a gente tem vários podcasts aqui, a gente sempre traz conteúdo para que seja rico em você, informações, te ajude nessa jornada empreendedora. Então, se inscreva no canal, tá? Inscreva no canal, ative o sino, porque a gente lança conteúdo quase que todo dia. Vai lá nas redes sociais também, no Instagram. A gente está voltando da Feira da BF, gravando com mais de 100 marcas para trazer para você aí, opções para que você veja qual é o casamento ideal. Então, continua aqui no YouTube, que tem vídeo legal.